Essa aba ela é referente às informações do produto. Então, eu tenho aqui o código de NCM, que é conforme lá meu cadastro em tabelas, cadastro NCM. Posso informar aqui o produto que eu estou comprando, o valor do produto, se teve movimentação física sim ou não, CST. Porém, o preenchimento ele é opcional, né? Como se trata de uma empresa do Simples Nacional, não tem nenhuma declaração hoje que vão as informações referentes a produtos. Então, fica a critério do usuário. Porém, quando importa uma nota fiscal eletronicamente, essas informações ela vem preenchida, que daí o sistema ele já entende as informações que constam no XML e ele computa nessa telinha. Então, se tiver 20 itens, ele vai criar aqui 20 colunas de acordo com cada produto. As abas FDPs e COFINS e informação de ICMS interestadual. A FDPs e COFINS é desobrigada pelas empresas do Simples Nacional, não há o que declarar. A de informação de ICMS interestadual, por hora, também não há o que informar no caso da entrada. Né? A da saída depende muito da empresa. Tem empresas que estão recolhendo e outras não, pois há uma liminar que desobriga as empresas do Simples Nacional a estar recolhendo o diferencial de alíquota quando realiza a venda para outro estado, sendo o destinatário não contribuinte do ICMS. Então, é critério da empresa, do contador, enfim. Seguindo, temos registro de saídas. É a mesma coisa dos lançamentos de entrada. Você vai informar a empresa. Se a nota já está escriturada, vem na lupinha, seleciona a nota, pode pesquisar, fazer um filtro de notas. E se deseja realizar o lançamento manualmente, basta teclar Enter ali no número de lançamento e realizar o cadastro. Realizar o lançamento referente à nota a ser escriturada. Então, data de entrada, data de emissão, espécie. Praticamente são as mesmas informações que constam na nota fiscal de entrada. O código contábil agora já é referente à venda, então também lá no cadastro, contabilidade, nós temos o código contábil de venda. Se for uma nota fiscal de devolução, ticar essa informação, porque aí o código contábil vai ser invertido para o código contábil de entrada, né, de devolução. Como eu não tenho cadastrado, ele nem me informa, tá vendo? Agora, se eu ticar aqui, ele vai me informar os de venda. Que demorou um pouquinho para reconhecer. Se a nota estiver cancelada, nota fiscal de venda cancelada, informar aqui, cancelada. Os dados do destinatário, que é no caso o terceiro. Então, também se não houver o cadastro de terceiro, o sistema vai me informar e vai me levar para a tela de cadastro de terceiros. Não precisando, então, estar saindo dessa tela, indo lá e cadastrar, e depois voltar, fazer o lançamento de novo. Não, daqui mesmo já permite realizar o lançamento. E as informações referentes à operação. Então, CFOP da venda. Vamos dizer que eu estou vendendo uma mercadoria sem substituição. Aqui eu vou informar o tipo de receita. Lembrando que se eu já informar, deixar cadastrado este campo lá em cadastro, para as notas fiscais de importação, esse campo ele já vai vir preenchido. Mas como eu estou realizando um lançamento manualmente, eu devo informar. Então, qual que é o tipo de receita? O que deve corresponder ao anexo do Simples Nacional. Então, revenda para mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária. O regime da operação, sendo uma venda de mercadoria normal, deixar a opção 1. Sendo produto de substituição tributária, opção 2. Mesmo que não haja cobrança da substituição nessa venda, mas foi recolhida anteriormente, vou deixar a opção 2. Por se tratar de uma empresa do Simples Nacional, não vou ter alíquota de ICMS, não vou ter base, nem reduzida. Então, aí eu vou preencher a linha de outras. Bom, ao lado temos informações do produto, que fica a critério do usuário preencher ou não, quando ele está realizando um lançamento manualmente. Porém, se ele realizar a importação, o sistema ele vai preencher automaticamente.
A BFD PIS e COFINS, no momento, ela não é utilizada pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. E aqui temos informações sobre o CTE e CTE-OS, que são conhecimentos de transporte. Então, são algumas informações extras que vêm no conhecimento. Se eu estou realizando o lançamento manualmente, eu vou ter que observar se eu consigo visualizar ou não determinados campos no documento impresso. Porém, se eu tiver importado o arquivo, esses campos já vão vir preenchidos automaticamente. A descrição do serviço, a característica do transporte, observações gerais, de acordo com o que tiver informado no documento, aonde iniciou o serviço, início da operação, fim da operação. Isso vai auxiliar no momento da DEFIS, pois ele pergunta, né, quando a empresa é transportadora, quais os valores de receita por município. Então, é aqui que é muito importante já estar informado. E é isso. Finalizado o lançamento ou a consulta dele, é só gravar. Depois, em lançamento, nós temos registro de inventário. O livro Registro de Inventários destina-se a rolar pelos seus valores e com especificações que permitam sua perfeita identificação de mercadorias, matéria-prima, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, existentes no estabelecimento na época do balanço. Então, para fazer a escrituração de um novo inventário, o usuário vai vir informar a competência. Então, se eu faço o inventário só em dezembro, vou vir informar a competência de dezembro, vou informar a empresa. Aqui o inventário ele é unificado, então pode ser empresa do presumido, do lucro real, do Simples Nacional. Se eu fiz a separação por grupo, lá em cadastro, grupos de inventário, aqui eu vou informar o grupo. Se eu não fiz a separação por grupo, se eu não quero separar meu inventário por grupo, é só eu teclar Enter, deixar aqui em branco e ir direto para o registro do meu inventário. Aqui é para consultar um lançamento já registrado, né? Já comecei a fazer meu cadastro de inventário, eu venho aqui e consulto o que já está registrado. Caso contrário, eu deixo o 0 e teclo Enter. Aqui eu posso buscar o meu produto, lá em cadastro de produtos, né? Na tabela GNCM. Teclando Enter, ele já preenche, então, algumas observações do produto. Vou informar a quantidade, o valor unitário. E o sistema me dá o valor parcial. A posse da mercadoria, né, se ela está no meu poder ou no poder do informante. A alíquota do ICMS, a venda, a cobrança do ICMS, se for deduzir do valor do meu estoque, posso informar aqui, e observações, caso haja necessidade. Esse campo de baixo ele já é destinado para as mercadorias de substituição tributária, quando eu faço o levantamento do estoque de ICMS para fins, quando eu faço o levantamento do estoque de mercadorias para fins de substituição tributária, para recalcular o valor da substituição. Então, aqui eu vou informar o código, né, que tipo de mercadoria pertence, quando eu fiz o levantamento do estoque, qual foi a alíquota na época, o preço final do consumidor e o imposto que eu vou recolher sobre esse levantamento. Finalizado, basta gravar. Se não for para destino de cálculo da substituição tributária, né, se não for esse levantamento aqui, é só deixar esse campo tudo em branco e preencher só até aqui. Havendo o ICMS também não havendo a cobrança, deixa aqui em branco. E só referente à mercadoria. Então, tudo depende da empresa, da finalidade, o que vai ser informado. Seguindo, eu tenho a opção de renumerar os lançamentos de entrada. O que acontece? Fui importando notas, fui fazendo lançamentos e aí virou uma bagunça. Eu quero deixar minhas notas numa ordem cronológica para o livro ficar bonitinho no momento da impressão. Então, eu venho aqui, ativo a minha empresa e peço para o sistema renumerar. Então, ele vai colocar as minhas notas de entrada tudo numa ordem cronológica e não de acordo com as importações que eu fui realizando, né? Então, é tudo de acordo com a data de entrada.
Depois temos demais documentos FD, PIS e COFINS. Esse lançamento ele já é destinado para as empresas do regime não cumulativo, em caso que houver outro tipo de operação de crédito de PIS e COFINS que não esteja linkado a nenhum documento fiscal. Aí o usuário deverá vir e informar nesta tela. Vai selecionar a empresa, vai determinar o lançamento e informar quando foi feita a operação, tipo de operação, o que se trata este lançamento, se há um terceiro envolvido, se há uma mercadoria envolvida, a descrição do documento, caso haja algum documento, algum contrato, os valores que serão creditados, dados de receita, se houver um processo referenciado a esse crédito, a essa escrituração, o indicador. Então, vai olhar de acordo com a legislação, né? O que permite. E o que permite o FD Contribuições, porque a empresa do regime não cumulativo ela é obrigada a apresentar o FD Contribuições. Essa talinha ela vai para o FD, então tem que estar tudo corretinho para poder validar com sucesso. Depois nós temos bens incorporados ao ativo imobilizado, FD, PIS e COFINS. São lançamentos dos créditos de depreciação e amortização de ativo registrado lá no cadastro. Um ativo permanente a valores PIS e COFINS. Então, são destinados às empresas do regime não cumulativo. O usuário, você deve verificar de acordo com a atividade da empresa e a legislação vigente. Se a aquisição do bem a ser escriturado vai permitir o crédito para a empresa, né? Então, se lá permite o crédito, você informou qual vai ser o crédito, aqui você vai informar a depreciação do mesmo. Então, a data, a natureza, tipo de bem, utilização, enfim, todos os dados. E essa telinha também vai para o FD Contribuições. Depois nós temos registro de serviços, modelo 51. Esse registro ele é destinado para as empresas prestadoras de serviços, independente do regime tributário, que já não tem segregação se ele é simples ou não. Porém, só não é indicado, né, nessa tela para as empresas da área de construção civil, área de engenharia, que devem ser escriturados no serviço modelo 53. Vamos ver daqui a pouco. O sistema ele permite a importação do arquivo de nota fiscal de serviço eletrônica do município de São Paulo e alguns outros municípios também. Mas também é possível que o usuário venha nessa tela e realize o lançamento manualmente. Então, basta ativar a empresa e preencher as informações de acordo com a nota fiscal que ele tem em mãos. Então, vai informar a data da emissão da nota, a espécie, a série, caso haja, né? Não são todas as notas de serviços que possuem série. A situação da nota fiscal, digamos que foi 1º de janeiro. O código de serviço, conforme que está lá cadastrado, no cadastro da empresa. Não havendo cadastro no cadastro da empresa a informação. Ele vai me perguntar aqui, ó. Código de serviço não cadastrado, deseja cadastrá-lo? Se eu disser que sim, ele vai reconhecer, então, esse código. Situação da nota fiscal. Então, se ela é tributada em São Paulo, se ela é fora de São Paulo, se é isento, se é imune, enfim. Você vai informar aqui qual que é a condição. Fonte retentora, que vai puxar do meu cadastro de terceiro. Se a contribuição social é 12% ou não. Se meu pagamento, se eu vou receber essa nota fiscal à vista ou não. Esse DMSE é uma condição que não existe mais para as nossas casas de serviços. Valor contábil vai ser meu valor total da nota. IRRF, caso haja retenção num documento fiscal. Então, aqui você vai informar a alíquota, que pode ser 1% ou 1,5%, depende da situação, e o valor do imposto retido. Digamos que minha nota é de 5.000. O sistema, então, calcula qual foi o valor da retenção. Porém, o usuário deve observar o documento fiscal, né? Muito importante. Se houver retenção do INSS, alguns serviços eles permitem a retenção do INSS, aqui eu devo informar.
O ISS, né? Vou informar aqui qual é o valor do ISS, a base do ISS, a tributação seria devido ou retido e a alíquota do mesmo. E aqui o sistema já calcula o valor, então, do ISS. Digamos que seja devido a 5%. Então, o sistema me traz que o valor do ISS referente a essa nota é 250. Se o ISS for isento, aqui eu vou informar, então, ao invés de pôr em base, eu ponho aqui que ele é isento. Remessa, devolução, isso de acordo, depende muito da operação do serviço. E esse código de receita pode deixar em branco, que é no tempo que o ISS era emitido uma guia, né, avulsa, e não online. Hoje em dia é tudo online, então esse código de receita pode deixar em branco, que não vai interferir em nada. Retenções. Esses campos embaixo já são referentes às demais retenções federais, né, denominadas PCC, retenção do PIS, do COFINS, da contribuição social. Então, havendo a retenção no documento fiscal, eu devo informar aqui qual foi a alíquota e o código da receita. Então, as porcentagens e o código da receita e a data da retenção. É muito importante também informar a data da retenção. Sendo a empresa regime competência, informar a mesma data da emissão da nota ou último dia útil do mês. Agora, se for o regime caixa, informar conforme o pagamento mesmo dessas retenções. Isso interfere muito na apuração da empresa. Se eu disse que o ISS era isento, aqui eu vou informar o objeto de isenção. Observações para DES não é mais obrigatório, nenhum complemento, que era uma declaração de serviço que era apresentado no município. Hoje em dia ela é desobrigada. Observações. Lá no cadastro temos a opção de observações. Então, se você cadastrou lá, deseja informar aqui qual é a observação que deva constar nos lançamentos desta empresa, eu informo, senão é só deixar em branco. E o código contábil. Se você cadastrou lá em cadastro, contabilidade, código contábil de serviço, aqui o sistema traz para você então os códigos contábeis cadastrados. E no momento que eu realizar a exportação para o CRM, vai informar certinho minha conta de débito, minha conta de crédito, tudo conforme o que eu deixei cadastrado. A aba FD, PIS e COFINS. Essa aba ela já é destinada para as empresas do regime cumulativo e o regime não cumulativo. E Simples Nacional não há necessidade de preenchimento. Então, eu vou informar a CST de PIS, o valor da base de cálculo, o valor do PIS, se meu PIS foi retido, vou informar aqui. O indicador da natureza da retenção do PIS, se é uma retenção por órgãos de autarquias, por entidades, por pessoas jurídicas, e o código da receita do PIS, mesmo que ele seja retido, qual que é o código da receita que eu realizo o pagamento, que eu deveria realizar o pagamento, aqui eu vou informar. O mesmo para o COFINS. Dados complementares, muito de acordo com a situação da escrituração, né, da empresa, do documento. Então, aqui é mais para processo administrativo, processos, enfim. É mais para as empresas do lucro real, né, que tem uns outros tipos de crédito. Informações sobre importação, também vai ser no caso de empresa de lucro real. Seguradora, corretoras de seguro. Se lá no cadastro da empresa diz que trata-se de uma empresa financeira, aqui eu devo informar o tipo de seguradora ou corretora de seguro que ela é, o tipo de receita que ela condiz da receita financeira, se ela recebe por comissão, se são outras receitas de atividade, enfim, porque essas informações elas vão para o FD contribuições. Então, é muito importante que esteja preenchido da forma correta. Até porque essas empresas elas possuem um regime diferenciado, principalmente para o COFINS. Então, deve informar aqui, porque senão no momento de fazer a validação lá no FD, no validador, ele não vai entender o porquê que está tributando de uma forma diferenciada o COFINS. Agora, se você disser que ele é uma seguradora ou corretora, o validador vai entender perfeitamente. Então, realizando a alteração ou realizando o lançamento da nota fiscal, basta o usuário vir em gravar. E o sistema vai fixar este lançamento. Depois nós temos registros de serviços modelo 53. Então, é uma telinha muito parecida com o modelo 51,
porém ele já é destinado para as empresas que exercem atividade de prestação de serviço na área da engenharia ou construção civil, que o correto é eles registrarem o serviço modelo 53. Então, você vai informar também a data, da emissão da nota, espécie, número do documento, código de serviço, situação, o terceiro, se houver a retenção de imposto de renda, de INSS, o valor do ISS. Como trata-se de uma empresa de construção civil ou de engenharia, normalmente eles têm que informar a GIS, né? Normalmente, quando presta serviço em outro município, fica devida a informação da GIS. Então, aqui vem onde informa o código da obra. A venda, retenção do material, né, a dedução do material na nota fiscal de serviço, aqui você vai informar o valor do material, o valor da subempreitada, no caso de contratação, retenção dos impostos federais, PIS/COFINS, contribuição social, a data da retenção. Se você informou que o ISS é isento, que você vai dizer o objeto da isenção. As informações para DES não é mais obrigatório, e o código contábil, conforme o que foi cadastrado lá em cadastro, contabilidade do Código Contábil de Serviço. E a aba de FDPs e COFINS, que são as informações para o SPED de contribuições. CST de PIS, valor de base, valor do PIS retido, caso haja retenção. Indicador da natureza, no caso de houver a retenção, o código de receita, o mesmo para COFINS. E as abas abaixo são referentes a empresas do regime não cumulativo, caso haja a condição. E, por fim, se eu estiver falando de uma empresa seguradora, eu vou informar que tipo de corretora ou seguradora financeira essa empresa trata-se. Finalizando, basta clicar em gravar. Depois nós temos registros de serviços, modelo 56. O modelo 56 são serviços tomados, serviços contratados pela empresa.